Olá, seja muito bem-vindo, Bernardino Santos por aqui. Hoje eu vou gravar aqui um videozinho rápido, só para ter algumas dúvidas aqui sobre algumas questões relacionadas à transformação do MEI, do microempreendedor individual, em uma sociedade empresária unipessoal. Pessoas me perguntam sempre, Bernardino, é possível realmente transformar um MEI em uma sociedade empresária unipessoal? Não seria melhor eu fechar esse MEI e depois abrir uma sociedade empresária? Não seria melhor eu abrir o MEI ou melhor fechar o MEI porque possa ser que não dê certo essa transformação? Será que isso realmente funciona? Vamos lá, e funciona sim, e é um processo simples, ok? Um processo simples para você fazer, porém detalhado. Se você é contador, certamente você sabe fazer. Se você não é, eu oriento você a procurar um contador. E se você é um contador recém-formado que está começando a aprender, quer aprender um pouco sobre isso, preste atenção a esse vídeo e nós vamos estar disponibilizando muito material que vai ensinar você todo o passo a passo para você fazer a transformação. Mas vamos lá, qual é o primeiro passo para você fazer uma transformação? Deixa eu pegar aqui um pincel para a gente colocar aqui umas anotações no quadro. Mas eu quero que você entenda o seguinte, qual é a primeira coisa? Bom, você tem um MEI, e você quer transformar esse MEI em uma SLU, vamos chamar assim, Sociedade Limitada Unipessoal. Qual é o primeiro passo para você fazer para transformar o seu MEI? O primeiro passo, vou puxar aqui primeiro, é você fazer o desenquadramento do MEI. Você precisa desenquadrar para ele perder a condição de MEI e passar a condição de empresário individual, que você não pode transformar, ou melhor, você não pode pegar o MEI direto e transformar em sociedade unipessoal. Você tem que desenquadrar. Quando você desenquadra, automaticamente ele passa a ser empresário individual, que é a mesma natureza jurídica do MEI empresário individual, porém a forma de tributação dele, o tratamento tributário é diferente. Por isso que você tem que fazer o desenquadramento. Beleza? Quando você faz o desenquadramento, que ele passa a ser empresário individual, aí você vai fazer o processo de transformação propriamente dito. E aí que entra a sacada. Anterior a 2019, para você fazer um processo desse, você teria que fazer 2 processos vinculados, independentes, depois vinculados esses 2 processos para poder transformar. Isso era muito trabalhoso e muito custoso. E de 2019 para cá, você faz apenas um processo, mas você tem que seguir alguns passos nesse processo. O primeiro passo, vou colocar aqui, primeiro passo do processo, bota aqui P, para você entender que é o processo. Esse primeiro passo aqui do processo é você fazer uma viabilidade. Uma viabilidade. Você vai fazer isso lá na junta comercial. Vai entrar pelo Redecins, a gente explica tudo detalhado lá no nosso treinamento de legalização empresarial. Mas vamos lá. Nessa viabilidade, você vai solicitar uma viabilidade de alteração de mudança de tipo jurídico, que é a sociedade unipessoal, ou seja, ela vai sair de MEI para sociedade unipessoal. Você vai solicitar também o evento de mudança de nome e mudança de atividade. E eu vou lhe explicar por quê. Eu vou colocar aqui eventos que você vai solicitar a alteração. Eventos 1, 2, 3. 1. Mudança de natureza jurídica ou tipo jurídico. Tipo jurídico. 2. Mudança de nome. Por que mudança de nome, Bernardino? Porque a natureza jurídica, o nome é natureza jurídica. E a natureza jurídica do MEI é o nome do empreendedor acrescida do seu CPF. Quando você transforma em sociedade unipessoal, você vai ter que ter uma partícula lá limitada à sociedade unipessoal. Então você pode alterar o nome e deve alterar o nome. E 3, atividade. Atividade. Por que atividade? Isso aqui é bem interessante, eu vou até fazer um círculo aqui em atividade. Independente de você for mudar a atividade ou não, você tem que marcar a mudança de atividade. Por que você precisa marcar a mudança de atividade? Porque quando você for fazer a viabilidade, você vai ter que selecionar as atividades, independente de se você for tirar ou for acrescentar alguma, e você vai ter que fazer algumas mudanças lá no objeto social, na descrição do objeto social. Porque, por exemplo, se você é uma empresa que você vai ser um comércio
comércio varejista de alimentos. Se você vai ser comércio, se você já é comércio varejista de alimentos, a nomenclatura que sai lá no objeto social quando é MEI não sai como comércio varejista, sai como vendedor de alimentos a varejo. E se você faz a viabilidade, você não altera a atividade para você fazer essa edição nessa nomenclatura, a sua viabilidade ela é reprovada na junta comercial. Então, essa é uma sacada interessante que você precisa estar atento. Então, você tem que fazer essa mudança de atividade. Na verdade, você não vai mudar, você só vai reorganizar essa nomenclatura para que a sua viabilidade ela não seja indeferida. Beleza? Fazendo isso aqui, você vai continuar na sua viabilidade. E outra dica, o tipo jurídico, quando você faz a viabilidade, que você, na viabilidade, pergunta qual o tipo jurídico daquele processo, você já vai marcar lá que é uma sociedade limitada, ok? Sociedade empresária. Isso eu vou lhe detalhar depois passo a passo. Mas aqui é só para você entender. Você precisa fazer a viabilidade, tem que alterar essa atividade para alterar a nomenclatura e depois você vai marcar o tipo jurídico que é sociedade empresária. Talvez você não esteja entendendo muito se você ainda não fez nenhum processo, se você não tem experiência com isso, talvez você esteja meio perdido. Mas enfim, depois que você conclui a viabilidade que ela é aprovada, você vai para o segundo passo. Vou botar aqui segundo passo, que é pedir um DBE. O DBE, que é o documento básico de entrada, o que eu chamo aqui no nosso treinamento de Start da Legalização Empresarial como o DNA da legalização empresarial. Todo e qualquer processo que você for fazer, você vai precisar fazer o DBE. E lá neste DBE, você vai fazer a validação com o número do protocolo da viabilidade que foi aprovada, ou seja, você só faz o DBE depois que a sua viabilidade for aprovada, e aí você dá seguimento, você consegue fazer o seu DBE. Depois que o seu DBE é aprovado, você vai partir para a terceira etapa. Eu vou colocar aqui do lado, terceiro, que é preencher o requerimento, vou botar aqui requerimento, vou abreviar RE, requerimento eletrônico. Esse requerimento eletrônico você vai fazer a validação dos dados da viabilidade com DBE para o requerimento eletrônico. E lá no requerimento eletrônico você vai precisar preencher alguns dados do empresário, alguns dados de e-mail, telefone, coisa bem básica mesmo, que você não vai ter nenhuma dificuldade para fazer isso aí. Fazendo isso aí, você vai transmitir e aí vai gerar lá as guias de pagamento, a capa de processo, o protocolo para você dar entrada no processo. E uma coisa interessante que você tem que ficar atento é que o contrato social ele não é gerado nesse requerimento eletrônico como se fosse um processo de abertura. Você tem que pegar esse contrato e fazer uma edição de forma manual para juntar com toda essa documentação que vai gerar aqui e apresentar à junta comercial. Beleza? Então, esse contrato tem um modelo disponível na junta comercial, no site da junta comercial tem, mas nós temos aqui também um modelo que já foi aprovado em diversos processos que nós já fizemos. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você baixar o modelo para você e você utilizar em seus processos. Beleza? Então, recapitulando aqui, o MEI em sociedade pessoal, você vai fazer o desenquadramento do MEI, depois faz uma viabilidade. Nessa viabilidade você vai marcar os eventos de mudança de tipo jurídico, nome e atividade para você fazer aquela edição na nomenclatura do objeto social. Depois você faz o DBE e, enfim, você vai fazer o requerimento eletrônico, quando você vai validar os dados do DBE e da viabilidade para gerar aqui os arquivos e depois fazer a edição do manual do contrato social para poder apresentar a junta comercial. Beleza? Se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe aqui abaixo seu comentário, sua dúvida aqui abaixo. E nós estamos gravando uma série de vídeos para ajudar você a ter mais facilidade, mais desenvoltura nos seus processos de legalização empresarial. Beleza? Sucesso e até o nosso próximo vídeo. Abraço.